E a terceira história que eu quero contar nesta tarde, ler, na verdade, para vocês, é desse livro que chama O Menino que Descobriu o Sol, de Roberto Gomes, um escritor paranaense, que por dois motivos. Um que tem como eu disse, um aspecto bem sentimental. Ainda é um livrinho que eu dei pro meu irmão em 85. E aí o livro acabou ficando aqui em casa, ele casou, tem filhos, e meus sobrinhos amados, que eu sempre falo deles, mas o livrinho ficou aqui em casa. E o segundo é porque fala de um avô. E nos tempos que estamos vivendo, em que os idosos têm sido em alguns momentos descartados, eu acho que é importante valorizar isso. E eu vou ler essa história para vocês, ela é mais comprida, mas vamos lá. Hoje eu descubro, pensou o menino. Como fazia todos os dias, arrumou os livros e o caderno dentro da pasta. Embrulhou a merenda no guardanapo, fez questão de passar 2 vezes diante da mãe. Queria que ela o visse se preparando para ir à escola. Mas já havia decidido. Não iria à escola. Iria investigar onde o avô se metia todas as tardes. O avô morava com eles há 2 meses. O menino se lembra do dia em que o pai chegou, afobado e vermelhão, como sempre, largando a pasta em cima do sofá, e anunciou como se o mundo fosse acabar. Papai vem morar com a gente. Virgem Santa! Gritou a mãe, saltando lá de dentro da cozinha. Seus pais eram gozados. Seus pais eram gozados, pensou o menino. A mãe sempre preocupada com a casa, limpando, esfregando, costurando, exigindo que cada coisa estivesse no seu lugar. Por mais que ela se penteasse, o menino achava que ela estava sempre despenteada. É que falava demais, aos berros, as mãos girando em todas as direções, como um catavento desgovernado. O pai era outro tipo, não ria nunca. Estava sempre cansado, sempre precisando levantar cedo para tratar dos negócios. Sempre reclamando de um chefe que, além de gordo, era muito pão duro. Parecia um homem triste, pensava o menino, vendo o pai chegar em casa, jogar a pasta num canto e arriar no sofá. O rosto vermelhão e a cara de quem carregou pedra o dia inteiro. De jeito nenhum, disse a mãe. Se aquele velho maluco vier morar conosco, vai ser um inferno. Vai, afundava o pai cada vez mais na poltrona. E o menino ficou até com medo de que ele pudesse sumir. Mas o que ele poderia fazer? O pai reconheceu que o velho era meio biruta. É verdade, mas seus irmãos já não aguentavam mais as doideiras dele. Na casa do tio Otávio, ele jogara pratos pela janela, dizendo que eram discos voadores. Na casa da tia Henriqueta, fora para o campo de futebol com uma bandeira feita com a cortina da sala. Agora, o velho deveria morar com eles. Afinal, é meu pai, não é? E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou a mãe. A briga continuava noite adentro. Durante o jantar, durante a novela na TV, o menino se encheu de tudo aquilo e resolveu dormir. Antes de pegar no sono, ficou um tempão olhando pela janela do quarto. Lá fora via 2 prédios, cheios de janelas sempre fechadas. Era um mundo escuro, pensou, e fez uma descoberta triste.
Como são chatos os meus pais. O avô chegou 2 dias depois. Era um velhinho magro, alto, de cara triste. Mal olhou para o menino e foi se trancar no seu quarto. Durante muitos dias, o avô só saía para as refeições ou para ir ao banheiro. Passava pelo menino, piscava um olho e voltava para o quarto. Quando o pai chegava em casa, sempre vermelho, de suor, sempre largando a pasta no sofá, perguntava para a mãe: "Ele fez alguma coisa errada?" "Passou o dia inteiro no quarto", respondia a mãe. Dias depois, o avô saiu pela primeira vez de seu refúgio. Veio muito devagarinho, sentou-se numa poltrona da sala e ficou assistindo a um programa de TV. Não disse uma só palavra. Terminado o programa, voltou para o seu quarto. No dia seguinte, chegou perto do menino, que estava fazendo lição de matemática, e entregou a ele um papelzinho, voltando para o quarto. No papel estava escrito: programa chato, né? O menino riu, guardou o bilhete, rasgou um canto de uma folha do caderno de matemática e escreveu: "Também acho", e enfiou o papel por baixo da porta do quarto do avô, depois de dar 2 pancadinhas. A partir desse dia, o avô foi se transformando. Seus cabelos brancos pareciam brilhar mais, ele ficava mais alto, mais bonito. O que era espantoso, pensou o menino. Nunca pensara que uma pessoa velha pudesse ser bonita. Um dia, o avô ficou observando o menino fazer a lição de português e, depois de muito tempo, perguntou: "Na aula de português, vocês leem poesia?" Era a primeira frase que o avô dirigia ao menino. Ele ficou surpreso e respondeu meio assustado: "Não vou." Como era gozado chamar uma pessoa de vô. "A gente estuda gramática, verbos, essas coisas e faz cópias." O avô passou as mãos nos cabelos brancos, foi até seu quarto e voltou com um bilhete. Nele estava escrito: "Mas que professorzinho burro que você tem, né?" "Também acho", respondeu o menino. A vida mudou? O pai, sempre cansado, vermelhão, e a mãe, sempre despenteada, continuavam, é verdade, brigando todos os dias, mas tudo era mais gozado. Quando o pai reclamava do patrão, o avô piscava para o menino, como quem diz: "Lá vem a mesma lenga-lenga." Quando a mãe reclamava da desordem na casa, o avô ajeitava o colarinho, limpava o paletó com as mãos e saía andando muito debochado, como se estivesse saindo do banho. Até o dia em que o avô desapareceu pela primeira vez. Saiu depois do almoço, voltou só à meia-noite. Os pais fizeram rebuliço, telefonaram para os irmãos, para a polícia, para os hospitais. Nada encontraram. À meia-noite, a família toda reunida na sala, o avô entrou porta adentro. Elegante, calmo, fez um gesto de cavalheiro, cumprimentando a todos e, sem qualquer explicação, foi para o seu quarto. Na manhã seguinte, havia um bilhete ao lado da cama dos meninos. Do menino. Eles ficaram muito brabos? O menino deixou a resposta dentro do livro de poesias que o avô costumava ler. Deu uma confusão. Durante o almoço, todo mundo em silêncio, o avô virou-se de repente para o menino e disse: "Bem feito, né?" Os dois caíram na risada. O pai e a mãe olharam-se sem entender e engoliram com raiva várias garfadas de macarrão. Assim, o velho passou a sumir todas as tardes. Família comendo todas as tardes.
Voltava cada vez mais elegante, alegre, os cabelos mais vistosos. Este velho anda aprontando alguma confusão, resmungava o pai, atrapalhado com o serviço que trouxera para fazer em casa. Nem quero pensar, a mãe despenteada dizia. Tenho medo só de imaginar a confusão que está se metendo. Por que você não pergunta o que ele anda fazendo? Sugeriu o pai. Eu? Deus me livre. Além disso, ele é teu pai. O pai largou os seus papéis, andou de um lado para o outro, ficou ainda mais vermelho e disse: Mas ele não me ouve. E abriu os braços. Ele não fala com ninguém. A mãe colocou a mão na cintura e disse: Fala sim, fala com esse aí, ó. Indicando a cabeça para o menino. O menino abaixou a cabeça, fez que não era com ele. Os dois vivem conversando pelos cantos, completou a mãe. O pai coçou a cabeça, voltou a seus papéis e disse: Pois comigo ele nunca conversou. Por isso o menino decidiu descobrir onde o avô se metia todas as tardes. Armou o plano e pensou: hoje eu descubro. Arrumou suas coisas, apanhou o lanche e despediu-se dos pais. Vai sair tão cedo? Hoje tenho um trabalho para entregar, disse assim sem pensar. O avô despediu-se dele com uma piscadela, enquanto comia um pêssego com todo cuidado, fazendo o menino pensar que aquele seria o pêssego mais saboroso do mundo. Escondeu a pasta e o lanche num canto da garagem. Quando o avô saiu do prédio, o menino o seguiu. O avô caminhava alegre, de quando em quando dava uns pulinhos feito criança, curvando-se ao passar por alguma senhora, arrancando folhas de árvore. Desceram várias quadras, cruzaram ruas, praças, subiram uma ladeira enorme, tornando a descer uma avenida cercada de árvores. Depois de muito caminharem, chegaram a um terreno baldio. No meio do terreno havia um pequeno circo. Em letras vermelhas estava escrito: Gran Circo Espanhol. O avô cumprimentou o porteiro e entrou. E agora, como entrar? O menino não tinha nem um centavo no bolso. Chegou perto do porteiro, olhou, tossiu. O porteiro perguntou pela entrada, estendendo a mão. Ele balançou-se desse jeito e disse: Tô só olhando. Então cai fora, rosnou o porteiro. O que fazer? Afastou-se, percebendo o olhar perseguidor do porteiro. Usou então um plano mais simples. Apontou atrás do porteiro e gritou: Nossa! O porteiro se virou e o menino jogou-se como um raio por debaixo da lona do circo. Estava salvo, pensou. Conseguira. Rastejou por debaixo das arquibancadas, escutando a música, os gritos e as palmas, sentindo o cheiro de bicho. Conseguiu olhar o picadeiro pelo meio de uma porção de pernas. As luzes se apagaram e, sob um foco de luz, um mágico surgiu de trás da cortina. Era o seu avô. Mais alto, os cabelos soltos, bonitos, a cartola brilhante. O mágico abriu os braços e de suas mãos vazias surgiu uma fileira de bandeiras. Colocou as bandeiras dentro da cartola, fez um gesto virando-a para o público. Já não havia nada dentro dela. Disse uma palavra mágica e da cartola saiu um coelho com a fileira de bandeiras amarradas na cauda. A criançada aplaudia e o menino sentiu que ia chorar. Todos aplaudiam o seu avô. A mágica seguinte foi a melhor. O avô cobriu a cartola com um lenço, súbito retirou o lenço e de dentro da cartola lentamente surgiu um sol brilhante que refletiu luz por todo o circo.
Neste momento, o menino foi agarrado pelas costas por 2 mãos de ferro. Ah, você está aqui, né? Eu sabia! Era o porteiro. Arrastou o menino, retirando-o de seu esconderijo aos safanões. A única saída foi apelar para o avô. Vovô! Gritou, fazendo o maior berreiro. Eles estão me raptando! O menino foi empurrado até a porta, onde 3 guardas o cercaram. O que está acontecendo? Perguntou o avô, afastando os guardas. Esse menino entrou por debaixo da lona, disse o porteiro. E daí? Eu não trabalho em circo, onde não se pode entrar por debaixo da lona. Os guardas disseram, esse velho é louco. E tentaram agarrar o menino. Vamos botar esse pivete para fora. O menino escapuliu pelo meio das pernas dos guardas, ouviu o vô gritar a palavra mágica e o chão onde estavam os guardas se encheu de óleo. Os guardas começaram a escorregar, uns se batendo nos outros com a cabeça ao ombro. O porteiro se levantou tentando agarrar o avô, mas este retirou de dentro da cartola um sol ofuscante, cegando com seus raios o porteiro furioso, que gritava: para com isso, vira essa luz para lá! O avô ria e gritou para o menino: fuja! Antes de sair correndo, o menino viu o avô dar um giro no ar e desaparecer. Os guardas, assustados e com raiva, gritaram: vamos pegar o menino! Ele despencou a correr. Sem saber porquê, dobrou a primeira rua à direita, a segunda à esquerda, novamente à direita, e assim foi descendo, subindo, atravessando túneis, jardins, avenidas, até chegar a uma grande praça. Olhou para trás e não viu ninguém. Estava salvo. Sentou-se na grama, respirou fundo e quando ergueu a cabeça, lá estava o avô sentado no banco em frente, já sem a roupa de mágico. Como o senhor conseguiu? Perguntou o menino e disparou uma enfiada de perguntas. Como conseguiu vencer os guardas? Como tirou o sol da cartola? De que jeito desapareceu? Já sentado ao seu lado, na grama, o avô sussurrou: um mágico nunca revela seus segredos. E retirou do bolso do paletó um papelzinho. Nele estava escrito: se uma pergunta não tem resposta, a resposta é fazer uma mágica. Os dois riram muito e voltaram abraçados para casa. É isso, que a gente aprenda a lição de que se uma pergunta não tem resposta, a resposta é fazer uma mágica. Uma mágica para que possamos viver mais felizes, que possamos ser mais respeitosos com os idosos, principalmente neste momento em que estamos passando neste mundo com Covid-19. Um abraço.